A profissão de influenciador ou criador de conteúdo é nova, diversa e tem ficado cada vez mais popular. Ela veio para mudar a forma de comunicar e vender produtos e serviços que, em vez de empresa falando com gente, é gente falando com gente. E claro que no mundo das finanças e investimentos também tem muitos profissionais produzindo conteúdo. Mas será que tem riscos, pontos de atenção que nós, consumidores deste conteúdo, precisamos observar? É esse o assunto de hoje, nesse episódio de Quinta do Investidor em Foco, que está começando. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso episódio, que tem uma convidada especial vinda diretamente da Ambima, Amanda Brum, que é gerente de comunicação e marketing da Ambima. Prazer ter você por aqui, seja bem-vinda. Oi, Renata, obrigada, o prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo animado hoje, porque o tema influencer está com tudo, né? É verdade. E temos dois influencers entre nós, Amanda, Ana Leone e Martim Iglesias, que vão aqui dar seu testemunho. Tudo bem, gente? Olá, Amanda, olá Rê. Oi, tudo bem? Como é que estão todas aí? Tudo o Martim, bem. o único homem entre nós. Tá vendo? Único, viu só? Então, Ana e Martim, eu queria perguntar duas coisas para vocês antes da gente entrar nesse estudo que a Ambima fez e entrar mais a fundo nesse assunto dos influenciadores. O que faz vocês seguirem alguém que produz conteúdo na rede social? E o que para vocês, enquanto produtores de conteúdo sobre finanças, é mais desafiador? Quem começa? Posso começar? Pode sim, Ana. Olha, primeiro, a identificação. Para mim, a identificação é super importante. Não apenas o conteúdo de finanças, mas qualquer que seja o conteúdo. É mais eficiente aquela comunicação que consegue identificar melhor, se conectar melhor com a audiência. Então, eu, quando sou audiência, para mim, esse é um fator super importante dessa identificação. Identificação de ponto de vista, identificação, e não significa sempre concordar, né? Mas ter uma identificação na pauta, no estilo, que eu acho que isso é fundamental. E para mim, o maior desafio é você manter a coerência, porque como nós temos muitos fatores que mudam o rumo dos ventos, a gente conseguir ser coerente na informação que a gente traz, isso também não significa a gente ser convictos numa mesma direção de posicionamento, mas a gente ser coerente com os nossos valores, com as nossas, com a nossa ética. Ainda mais, eu acho que a gente vai abordar isso, a gente está falando de uma atividade que movimenta muito dinheiro. A gente está falando de números assim, que são números muito grandiosos, e isso, a gente conseguir se blindar para manter a ética, a coerência, a reputação acima de qualquer coisa, eu acho que é um desafio constante, porque isso nem sempre agrada a audiência, isso nem sempre engaja como a gente gostaria. Ana, acho que os meus são parecidos, né? A primeira coisa que me veio em mente tem a ver com qualidade. Tem a ver com qualidade. Então, qualidade basicamente no sentido de que ela me agregue alguma coisa, traga alguma ideia nova ou traga alguma forma diferente de expressar alguma ideia antiga que me permita ir, de alguma forma, absorvendo o conhecimento. Isso, no fim das contas, tem a ver depois com reputação, né? Porque você acaba vendo que pessoas que produzem consistentemente coisas com qualidade acabam criando reputação. Então, às vezes, a reputação atrai, né, para você seguir alguém, mas é a qualidade que te mantém ouvindo isso. E eu acho que uma questão super importante para mim tem a ver com o estilo da comunicação, né? Ou seja, que eu digo assim, sei lá, a pessoa pode ter humor, pode falar de um jeito ou de outro, ou não, ser mais sério, mas eu vejo que eu fico interessado por tipos diferentes, mas ele tem que ser interessante para mim, né? E esse interesse às vezes é variado, né? Às vezes é variado. Então, eu diria que essa questão da qualidade, junto com a reputação e junto com algo que seja interessante na hora de você ouvir, né? Que te torne aquilo que você está
absorvendo agradável. Tem que ser agradável, de uma ou outra maneira, né? Então, às vezes, se o conteúdo for bom, mas a comunicação não for agradável, eu posso começar, mas depois eu acabo abandonando, não seguindo mais, né? Acho que é por aí. Muito bem, muito bem. Acho importante porque a Ambima fez uma pesquisa chamada Finfluence, que é para entender, na verdade, o melhor quem são, quantos são, como atuam os influenciadores de finanças. E aí, Amanda, depois desse pano de fundo vindo de 2 influenciadores, queria entender um pouquinho de você. O que foi essa pesquisa? O que vocês identificaram com ela? Por que essa necessidade de compreender esse novo mercado, hein? Então, Renata, a gente começou a olhar para os influenciadores porque tem uma coisa que não podemos negar. Eles se tornaram um agente muito relevante dentro do mercado. Então, da mesma forma que existem os gerentes de bancos, consultores, né, os profissionais do mercado financeiro, agora os influenciadores se tornaram muito relevantes na tomada de decisão ali do investidor na hora que ele escolhe onde ele vai colocar o seu dinheiro. Então, a Ambima, como associação que representa, né, o mercado de capitais, não tinha como não olhar para esse público e entender como ele funciona. E aí nós fizemos como? A gente deu uma boa fuçada no mercado e conseguiu achar um parceiro de inteligência de dados, né, ciência de dados mesmo, para poder monitorar as redes sociais por meio de robôs. E com isso, a gente conseguir de fato identificar quem é quem quando se fala de investimentos nas redes sociais. E por que os robôs, Renata? As pessoas já ouviram muito falar por aí do algoritmo, o algoritmo, o algoritmo. O que é o algoritmo? Toda rede social apresenta no seu feed assuntos e conteúdos que são relevantes para aquilo que você costuma procurar e consumir. A inteligência artificial que a gente usa hoje, ela nos permite driblar esse algoritmo e conseguir enxergar a internet, as redes sociais, como elas realmente são, sem a influência dos algoritmos. E esse trabalho nos trouxe o mapeamento que hoje aponta para 255 influencers que falam de investimento nas redes sociais, nas principais redes sociais usadas aqui no Brasil, né? E a gente tem acompanhado esse movimento e olhado para esses influencers para ver quem eles são, sobre o que eles falam, quem está associado a eles, né? Porque a gente sabe que muitas empresas que estão aqui dentro da Ambima se associam a esses influencers para conseguir dar maior voz para alguns assuntos ou produtos que eles desejam dentro das suas estratégias comerciais. Então, a gente está olhando de uma forma bem ampla para os influencers, até para poder entender como eles podem se tornar um agente ainda mais relevante e para o nosso mercado e um agente que possa auxiliar o investidor para fomentar mesmo o nosso mercado. Perfeito. Então, é um objetivo de conhecer esse universo, né, Amanda, para vocês entenderem como podem qualificá-lo daqui para frente. E não só conhecer, sabe, Renata? Até vou dar um spoiler aqui para vocês. A gente está fazendo uma iniciativa inédita de se aproximar desses influenciadores. Então, esta semana estamos fazendo uma chamada, one-on-one mesmo, influenciador por influenciador, chamando para uma reunião aberta, porque a gente quer ouvir deles, né? Como a gente pode construir junto um caminho para que o trabalho dos influencers seja cada vez mais respeitado, mais sério e pautado pelas melhores práticas de mercado. Então, a gente quer construir isso junto com os influenciadores. Eu recebi o meu convite, tá? Oba! Já me cadastrei. Não sei você, Martinho, o seu nível de influência, mas não, entendeu? Eu acho que eu não fui convidado, não. Mas Não, pode deixar, Martinho, que já te mando o convite. Como diz um amigo meu, eu não sou de tititi, mas eu recebi. O que essa pesquisa mostra aí de mais interessante, hein, Amanda?
Ó, uma coisa que chamou, a gente já está na terceira edição, Martim, e aí, por ser a terceira edição, a gente já consegue ver tendências, né? Então, uma das tendências que eu gosto de destacar é que, embora a renda fixa, a renda variável, seja o assunto mais sexy, ou seja, 95% dos influenciadores de investimento falam de renda variável. Então, é o assunto principal. Apesar de ser o mais sexy, ele não é o que mais engaja. Olha Então, só, se você for olhar, quando se fala de produtos de renda fixa, o engajamento é 280% maior. E aí você pode me perguntar, mas por que que isso acontece, Amanda? Uma das suspeitas que a gente tem é que, embora as pessoas se interessem pela renda variável, elas ainda estão muito mais próximas da renda fixa. E o raio-x do investidor, que é outra pesquisa que a gente faz aqui em casa, na Ambima, mostra justamente isso. O grosso do brasileiro ainda investe em renda fixa. Então, é muito mais fácil você falar daquilo que está perto de você, ou seja, da poupança, do tesouro direto, de um CDB, do que você falar e engajar num assunto que ainda está no seu horizonte de desejo. E Amanda, mas me fala uma coisa, isso é mais recente agora pelo nível de taxa de juros, né? É um momento bastante interessante para a renda fixa, mas ou isso acontecia antes, por exemplo, 2 anos atrás nós estávamos com níveis de juros muito baixos, né? Também tinha esse comportamento ou isso é mais uma coisa desta pesquisa mais recente? Não, já tem esse comportamento desde o início, Martim, e uma das coisas que a gente queria observar, e a gente tinha muita dúvida se o FinFluence ia virar, é que a gente começou justamente nesse momento dos órfãos do CDB, sabe? Quando os juros mudaram, a gente falou, e agora, né? O pessoal está buscando mais diversificação de carteira, está buscando novos produtos, será que é por isso que os influencers cresceram? E a gente viu que não, né? Que mesmo agora com essa mudança, eles continuam tendo muita relevância. Para vocês terem uma ideia, o número de pessoas seguindo influenciadores financeiros, os influencers, vem aumentando a cada estudo. Hoje a gente tem 94 milhões de perfis que seguem os influenciadores. Então, não é brincadeira. nossa. Se a gente compara com os principais veículos de imprensa oficiais, né, que a gente tem no Brasil, a gente fala via influenciador com 10 vezes mais pessoas do que os veículos de imprensa. Ou seja, o assunto está se disseminando numa larga escala, muito mais rápido, e precisa ter muita atenção em relação a isso, né, Amanda, também. Exato, exato. Agora tem um fator que é interessante também, é que embora os influenciadores já apareçam, agora eu vou voltar para outra pesquisa, né? Para a pesquisa do raio-x. Embora eles já apareçam lá como o terceiro principal público, né, que as pessoas consultam na hora de decidir por um investimento, eles ainda são o terceiro, né? O primeiro, a principal fonte de recomendação ainda é amigos e famílias. E aí a Ana está aqui, o Martim que não me deixam mentir. Todo lugar que você vai, sempre alguém chega em você e fala: oh, onde que eu ponho o dinheiro agora? Tá na hora de comprar dólar ou não? É melhor eu comprar euro semana que vem ou daqui a um mês? Então, assim, não adianta, as pessoas ainda têm esse hábito de procurar os amigos e os familiares para decidir aonde vão alocar os seus recursos. Mas isso vem mudando e os influencers já estão ali, ó, como terceiro principal fonte de consulta. E é interessante, eu queria só fazer um comentário a respeito disso que você trouxe, né, Amanda, que é o seguinte, há uma coisa meio contemplativa desses produtos, que são produtos mais estruturados, ou que são menos acessados, né, pelas pessoas. Se a gente olhar as estatísticas, a gente tem um contingente enorme de pessoas que têm dinheiro na poupança. Então, entre a poupança e o criptoativo, a gente tem um universo de coisas no meio do caminho. E quando a gente olha o grau de conhecimento médio das pessoas, o acesso à informação desses produtos que são mais, para nós, mais simples, ainda é muito grande. E tem uma coisa também, né, que o conhecimento, você conhecer mais, e para mim isso sempre foi um ponto importante do raio-x, as pessoas até conseguem explicar melhor um investimento em ação do que em renda fixa. A renda fixa é super difícil de explicar.
Porque como é que uma renda fixa varia? Como é que a renda fixa dá negativo? Como é que o negócio que chama renda fixa não é tão fixa assim? Então, ele é muito mais complexo, mas ele ainda é um estágio evolutivo se a gente pegar um contingente tão grande de pessoas que têm poupança. Então, outro dado que eu acho interessante também é que ainda, por mais que a gente veja esse crescimento absurdo, ainda não é dominante a busca de informação prioritariamente nos influenciadores para tomada de decisão. E tem também, uma coisa que eu observo, e aí é uma pergunta aqui para você, Amanda, se ele... eu, por exemplo, sou muito fonte de uma segunda opinião, sabe? Porque, sem dúvida nenhuma, os influenciadores, eles têm uma abordagem interessante, eles têm um jeito diferente de falar, como a Renata falou no começo, a gente falando com gente, isso traz uma conexão muito maior, mas ainda tem aquela coisa, tá bom, fui fisgado ali pelo interesse, porque é uma abordagem muito mais legal do que a gente viu na média nas instituições fazendo, porém, peraí, deixa eu perguntar para um amigo aqui se eu conhecia isso mesmo, deixa eu perguntar lá para o meu gerente se é isso mesmo. A pesquisa traz esses traços de alguma forma? O que a pesquisa traz é que a gente tem uma diversidade muito grande de influenciadores que falam de investimento. E isso também acaba se traduzindo num universo muito grande de pessoas que consomem esses conteúdos. Então, assim, o que a gente tem de mais frequente são produtores de conteúdo. E os produtores de conteúdo, que é onde você se encaixa, Ana, os produtores de conteúdo, em grande maioria, eles estão ou no YouTube ou no Instagram, né, como sua principal rede social. E nesse caso, são conteúdos, na maior parte das vezes, educacionais, né, e que explicam os assuntos e os produtos financeiros com mais profundidade. Quem procura esses produtores de conteúdo? São as pessoas que estão querendo entender e aprender um pouco mais. Então, é um público mais específico. Então, assim, quando a gente olha para produtores de conteúdo, vem um ranking específico, né, de quem são aqueles que estão gerando mais engajamento nessa história. Além dos produtores de conteúdo, a gente tem, por exemplo, os analistas. A analista já é outro grau, né, de profundidade que eles chegam no conteúdo que eles compartilham. Quando você olha para os analistas, as mídias que eles mais usam, que eles são mais frequentes, é Twitter, né? Twitter pega mesmo quando você olha para analista. Aí temos os traders também. Os traders tomam conta do Twitter. Quem olha para trader também é um público que já está com um apetite maior. Mais sofisticado, E né? mais sofisticado para poder até entender qual é aquele conteúdo que está sendo trabalhado. Agora eu vou fazer aqui um grande parênteses, né? A gente consegue, a pesquisa não mostra isso claramente, mas a gente tem um feeling de que os traders são muito procurados por um público jovem também, que quer o dinheiro fácil. E aí a gente sempre faz aquele disclaimer, né, que tem que tomar cuidado, porque fraude financeira tem para todo canto, e quando a promessa é grande, o santo tem que desconfiar, né? Então, trader é um bicho que a gente tem que olhar com cuidado e atenção para não comprar gato por lebre, né? E aí... Aqui, deixa só te colocar, que acho que você vai chegar lá, tá? A ideia é um pouco eu ia falar que é regular aqui essa que o atividade. Martim pira. A ideia é regular de alguma forma? É possível? Existe alguma regulamentação? Quem poderia regular uma atividade como essa, Amanda? E até emendando a minha pergunta, que impacto que esse levantamento e que tipo de desdobramento isso está tendo nas instituições financeiras, né? Então, vou começar aqui pela parte mais fácil. Esse monitoramento que a gente faz, ele é 24/7 por inteligência de dados, por robô, inteligência artificial, e a gente tem um dashboard que a gente vê isso acontecer o tempo todo. Esse dashboard, Martim, a gente tem um convênio de cooperação com a CVM, e hoje a CVM consome informações sobre influencers via essa ferramenta da Ambima. Então, o regulador oficial do mercado, que é a CVM, está olhando para isso e está próximo de emitir aí um documento a respeito desse tema para uma consulta pública de como lidarmos com esta questão, né, dos influencers, das recomendações e por aí vai.
A Ambima. Qual o papel da Ambima nessa história? A gente representa as instituições financeiras. Então, vamos regular os influenciadores? Não. A gente não é o nosso papel, mas a gente vai seguir regulando as instituições financeiras, que são uma das principais fontes de renda dos influenciadores, né? Então, a gente sabe que influenciador ganha dinheiro como? Por Google, né? Anúncio, que é bem pouco. 2, por parceria, né? Public Post, que aí são com as instituições financeiras que estão dentro da Ambima. E 3, por cursos, né? A gente tem os influenciadores hoje têm grandes empresas de cursos. Então, nessa frente, nessa tranche de instituições financeiras, a gente tem como atuar. E aí, Martim, tem um grupo aqui dentro da Ambima, formado por executivos e executivas do mercado financeiro, que estão discutindo quais regras que a gente tem que impor para poder acompanhar e fiscalizar a atividade desses influenciadores. Então, um exemplo, você do Itaú pode contratar o influenciador que você quiser, só que esse influenciador vai ter que estar compliance, né? Vai ter que seguir as regras que foram combinadas aqui dentro da Ambima. No fundo, né, o canal de uso da divulgação do seu produto e serviço tem que ser nulo, né? Se você usa o gerente para acessar o seu cliente, se você usa um anúncio de revista, ou se você usa a televisão ou um influenciador, a rigor, a diligência das instituições financeiras tem que ser a mesma, né? Nos disclaimers, na clareza, nas regras da informação que é comunicada. Então, faz sentido caminhar por aí, né? E como é que está sendo o impacto, Amanda? Assim, né, deve ter tido um bochicho aí da galera. Estou nervosa. Em relação a que pedaço da história, porque assim, quando a gente lançou o primeiro Finfluence, já foi um bochicho. Por que vocês estão me colocando como terceiro, como quinto do ranking? Olha meus números. Então, aí posso fazer... Aí eu recebi algumas mensagens, eu falei, gente, eu não estou mais na Ambima. Então, não é mais. Sobrou até contigo pra Ana. Também, sobrou. Eu falei assim, deixa eu ver meu número lá para ver se eu também reclamo alguma coisa. Não, tem bochicho de todos os lados, tem bochicho desde o por que eu não estou aparecendo aí, porque isso impacta na receita dos influenciadores, né? Eles são financiados por anúncios, patrocínios, desde isso até, assim, tem também uma preocupação deles do que vai ser uma eventual regulação desse mercado, né? Então, até em função disso, a Ambima não vai regular esse mercado, a Ambima vai regular a atividade, né, das nossas associadas e empresas que seguem nossos códigos de melhores práticas, e essas regras estão sendo discutidas com o mercado e, oportunamente, elas serão apresentadas para os influencers também opinarem. A gente não vai ditar nenhuma regra e nada que os próprios influencers não possam opinar. Afinal de contas, né, são vocês, Ana e Martim, e são os outros influencers que estão aí com o pulso da atividade, né? Amanda, deixa... Opa! Mas talvez seja mesmo o que você ia falar, Rê, mas, assim, por outro lado, em alguns aspectos, é terra de ninguém, né? A gente tem aí um grupo que se preocupa, que busca mais estar alinhado à construção de uma reputação, como o Martim comentou ali atrás, e eu também considero isso uma questão bastante relevante. Pessoas que buscam, inclusive, se especializar, se capacitar, até mesmo se certificar para exercer essa profissão. Porém, a gente tem um grupo de pessoas que eles resolveram ensinar antes de aprender, né? E traz aí uma responsabilidade muito grande, porque você, no fim das contas, está, de fato, como o próprio nome diz, influenciando as pessoas a tomarem decisão com o que elas têm de mais sensível que é o bolso, né? Então, não dá também, né, para passar largo, talvez fazer com que essas pessoas que querem, de fato, construir alguma coisa relevante de longo prazo, se aproximem mais dessas melhores práticas, porque também é impossível você querer, né, correr atrás de um universo tão grande quanto a internet, que cada dia aparece gente nova por aí, né?
E aí é justamente para promover essas melhores práticas que a gente vai fazer o Finfluence Day aqui na Ambima. Então, é chamar todos os influencers para participar dessa reunião aberta conosco. A gente já tem um draft aqui do que a gente acredita que seriam as melhores práticas para poder auxiliar aí os influencers e discutir com eles o que mais a gente poderia contribuir, né, para que o trabalho de todo esse segmento seja cada vez mais em prol do investidor, que eu acho que é o interesse dos próprios influencers, que é quem consome os seus conteúdos, e interesse das empresas que a gente representa, que os tem como clientes. Eu queria tirar aqui uma curiosidade com você, Amanda, porque eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso diretamente para vocês. Aqui no Itaú, a gente segue ali com um critério muito, muito minucioso para tentar contemplar todos os pontos que a gente tem que seguir da regulamentação da comunicação de investimentos, né? Seja aqui no podcast, seja num e-mail que a gente manda para clientes, seja nas redes sociais e por aí vai. Eu queria entender do ponto de vista de vocês por que é tão importante, até para quem está nos ouvindo compreender isso, que às vezes surgem algumas dúvidas, até mesmo por parte de audiência, de cliente, e a gente tem que explicar que a gente precisa seguir algumas regras. Eu queria entender de você por que essas regras são tão importantes para um mercado como o nosso, quando a gente está falando de comunicar um público aberto sobre investimentos. Renata, cuidar do bolso, a Ana Leone vivia falando isso, né? Cuidar do dinheiro não é uma coisa fácil, né? Quando a gente fala as pessoas não gostam nem de falar de dinheiro, é uma coisa complicada e as pesquisas mostram bem isso. E assim, é muito sensível. Você ter um problema financeiro é tão sensível quanto você ter um problema de saúde, entendeu? Então, assim, fazendo um paralelo com a indústria farmacêutica, você não compra um remédio sem não deveria, pelo menos, né? Sem uma receita, e ainda que você compre essa receita, o remédio tem a bula, que explica para que ele serve, qual dosagem que você tem que tomar, que efeito colateral ele pode ter, né? Então, assim, para preservar e dar um ambiente de mais transparência e segurança para os investidores, é que essas regras foram criadas, Renata. Então, assim, é para que o investidor entenda e consiga acessar informações que mostram os riscos e os diferenciais de cada produto financeiro, para que a pessoa tenha condições de decidir com mais segurança e com mais clareza onde colocar o seu dinheiro. Boa. Eu posso contar uma historinha rápida? Claro. Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, já faz muito tempo, né? A gente fazia material de divulgação dos fundos. Eu trabalhei numa asset, trabalhei em algumas assets, mas era uma época que não havia nenhuma diretriz, não havia diretrizes para a divulgação de informações. E eu me lembro que todo material que era produzido, a gente sempre estava em primeiro lugar, né, nos rankings que eram feitos. Então, por quê? Porque pegava períodos diferentes, pegava um recorte, né, a variação de cota de um período específico, a comparação com benchmarks, né, você pegava um fundo de ação, comparava com a poupança, e era muito engraçado, a gente até brincava, falando assim, gente, a gente sempre está bem na foto, né? E isso induzia, de fato, tinha um apelo comercial importante, porém não existiam essas regras que balizassem aquela informação. Ela não era errada, não era uma informação falsa, mas ela era impossível de ser comparada com alguma outra coisa, inclusive com os próprios produtos da casa. Então, essas diretrizes, elas vieram para dar uma disciplinada nisso e ajudar esse processo de decisão de uma forma mais comparável. Então, eu me lembro muito. E aí, eu lembro que quando essas diretrizes chegaram anos depois, né, era um barato, porque as pessoas falavam, poxa, mas a gente não está tão bem assim. Eu falei, agora a gente, né, tem que comparar. Então, vamos atrás da performance, porque agora a informação ela precisa estar mais disciplinada. Então, acho que esse é um exemplo de que mostra por que também dessas diretrizes, por que elas são importantes, porque elas deixam um ambiente mais justo de comparação e não induz ao erro, pelo menos nesse aspecto. Perfeito. E pensando em próximos passos, Amanda, então vai ser esse Finfluence Day,
essas conversas que vocês estão tendo em parceria com a CVM para entender de que maneira ter uma visibilidade maior ou implementar essas boas práticas no mercado de influência também a respeito do que é comunicado, é isso? Ó, a agenda está bem animada, viu, Renata? Então, assim, vai ter o Finfluence Day. No Finfluence Day, a gente vai dar aí o pontapé inicial para construir um material de melhores práticas junto com os influencers, para que eles se sintam donos e realmente façam uso disso. Estamos conversando com a CVM deve liberar alguma coisa no sentido de como vai tratar a regulação dessa atividade. Com a CVM também está a BSM, que é outra reguladora importante do mercado. A BSM também está trabalhando em algumas recomendações para os influencers. A Anbima tem as suas próprias, a gente está juntando todos os esforços para que tudo vá na mesma direção, né? Para que tudo seja congruente, né? E para o ano que vem, em relação especificamente à Anbima, a gente quer ouvir se aproximar cada vez mais desses influencers de investimento e no nosso estudo a gente quer ir ampliando o escopo. Então, dessa vez a gente já olhou para TikTok, que é uma rede difícil de se mapear, porque ela é uma rede chinesa, toda fechada, ela não permite que a gente rode robô em nada. Então, a gente teve que fazer um trabalho bem minucioso para conseguir enxergar o que está acontecendo lá. E a gente pretende ir ampliando a cada edição o estudo para conseguir ir acompanhando a evolução aí dessa atividade, que não para nunca, né? Uhum. Muito bom, gente. Vocês têm mais perguntas? Eu estou satisfeita aqui, viu? Não, eu estou satisfeito também, certamente. Muito interessante os pontos aí, viu, Amanda? Não, muito legal mesmo. E Eu, Amanda, diga, eu fala, só uma Ana. observação que eu achei muito interessante também. Se a gente olha a pesquisa, eu recomendo que todo mundo olhe, porque independente se a nossa audiência aqui trabalha no mercado ou é influenciador ou é um cliente, de conhecer a pesquisa, porque no fim também ela mostra que existem vários influenciadores que estavam muito fora do nosso radar, pessoas que fazem um trabalho bem diferente, pessoas que entraram nesse universo vindo de outros mercados. Então, mostra ali uma diversidade muito grande e que é muito interessante da gente perceber que há muita coisa fora aí do nosso raio de conhecimento para a gente conhecer aí. Com Eu acho que tem certeza. um aspecto, Renata, só assim para fechar, que eu queria dividir com vocês. Claro. Eu acho que uma pergunta que às vezes eu recebo de investidores mesmo, que cuidado tem que ter ao consumir conteúdo de um influenciador, né? Então, assim, uma das coisas importantes de se saber é quem é esse influenciador? Por que ele está falando desse assunto? Que autoridade ele tem para falar desse assunto? Que é um pouco o que a Ana falou um pouco mais atrás, né? Tipo, ele tem uma certificação, ele é do mercado, é um economista. Quem é ele, né? Por que ele está falando desse assunto? Por que ela está falando sobre investimento? Tem autoridade, tem capacidade para isso, né? E por que essa pessoa está falando isso? Como essa pessoa está se financiando? O que está por trás dela? E no nosso estudo, a gente coloca ali algumas relações comerciais, né? Entre os grandes influenciadores que já foram identificados, isso ajuda também, né? O consumidor ali, o investidor na ponta, de repente está ouvindo o influenciador que está falando do produto X da instituição Y, eu falo assim, poxa, estou entendendo por que está falando dessa instituição, né? Existe ali uma relação comercial que nem sempre está clara. Então, acho que quanto mais conhecimento, clareza e profundidade da pessoa ao consumir esses conteúdos, melhor vai ser o uso que ela vai fazer do que ela aprender com cada um desses influenciadores. Perfeito. Excelente, hein? Muito bom. Amanda, obrigada pela sua participação aqui. Seja bem-vinda para outros episódios também. Tem tanta coisa bacana que vocês fazem. A gente às vezes comenta aqui, mas vai começar a chamar vocês para comentar com vocês junto, né, Ana? A gente sempre fala do raio-x, fala de tantos estudos que vocês desenvolvem. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigada, conte aí sempre comigo e com o time da Ambima. Foi um prazer e a gente está sempre à disposição de vocês. Obrigada, Ana e Martim. Até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem. Estamos aqui. E para quem nos ouviu, obrigada pela companhia, pela audiência nesse episódio de quinta, que foi de primeiríssima. A gente espera vocês na semana que vem para mais Investidor em Foco. Até lá!